Hoje é uma data muito importante, que é o lançamento do seu livro, mas ele surgiu há quanto tempo atrás, toda essa preparação, a escrita dele até o dia de hoje? Olha, a história de As Palavras Não Ditas começou em 2019, lá no Wattpad. Foi uma primeira versão que eu escrevi quando eu acordei de madrugada, louco, alucinado por essa história. Só que era uma versão que assim que eu terminei, eu percebi que eu não escrevi da maneira que a história deveria ter sido escrita. Mas eu não tinha ainda a maturidade suficiente para escrever esse enredo. Eu falei, alguma hora eu vou revisitar o Levi e eu vou escrever a história do jeito que ele merece. E isso aconteceu em 2021, quando eu lancei o livro de maneira independente. E foi um sucesso da Amazon, mas ainda assim eu não tinha atraído a atenção de uma editora tradicional. Eu sou leonino, então a gente não desiste. E eu consegui, em 2025, um contrato com a plataforma 21 e agora As Palavras Não Ditas chega em todas as livrarias brasileiras. E o que o público deu de retorno para você do livro e que foi te dando impulso a chegar a esse dia de hoje? Olha, As Palavras Não Ditas conta a história de um jovem autista descobrindo os próprios sentimentos. E eu acho que o que mais me deu força foi o feedback, todos os comentários de famílias atípicas e de pessoas neurodivergentes que diziam: foi a primeira vez que eu li um livro em que eu me vi na história, em que eu consegui sentir tudo que ele sentia. E eu acho que você fez um trabalho maravilhoso. Então eu tento me apegar a todas essas pessoas que me movem cada vez mais perto desse sonho. Então não tinha simplesmente como desistir. A história do Levi é muito importante não só para pessoas neurodivergentes, mas para todo mundo que acredita que a representatividade faz com que a gente acredite que todos merecemos uma história de amor. O que o Gui tem como escritor que você não acha em outros escritores? Ele consegue fazer, tem uma escrita que de alguma forma parece que entra em você, você começa a ler, você começa a se identificar com os personagens, você consegue ver todos os sentimentos dos personagens conforme você vai lendo. E é extremamente maravilhoso. E Pet acabou comigo de várias formas. E era um livro que eu estava procurando para ler no momento que eu não achei. É muito difícil você achar livros com temas mais de horror, principalmente com personagens LGBTs. E eu estava doida para procurar e quando eu achei, eu fiquei encantada, ao mesmo tempo horrorizada. E eu tô doida para ler os outros livros que ele tem para lançar. Acompanhando já o Gui Ribeiro há algum tempo, o que você pode falar para as pessoas o porquê que elas precisam conhecer a obra do Gui Ribeiro? Primeiramente, apoio da comunidade. Eu acho essencial, nós como comunidade, gays, lésbicas, trans, enfim, toda a comunidade LGBT nos apoiar. Porque é uma situação tão difícil pra gente, mesmo hoje em dia, em 2026, que melhorou muito em termos do que antigamente, e também da escrita dele. É uma escrita muito boa, muito gostosa. A maioria dos livros tem uma temática feliz, então eu acho que assim, é uma coisa interessante de se ver, porque a maioria das questões LGBT, tanto filmes, séries, livros, geralmente não tem finais felizes, mesmo sendo atuais. Então eu acho muito interessante apoiar, principalmente como comunidade. Deixa eu aproveitar aqui seu livro, que fala sobre as palavras não ditas. O que ainda não foi dito por você, que você tem esse momento para falar, seja para você mesmo, para o seu público? Olha, não sei se é algo que eu ainda não me disse, porque a carreira de um escritor é, por muitas vezes, muito solitária. E a gente precisa se lembrar que, se você ainda não chegou lá, é só uma questão do ainda. Você vai chegar lá. Então eu acho que a mensagem que eu tenho é mais para as pessoas que ainda não escutaram isso, mas você vai chegar lá. É só você não desistir no meio do caminho. Eu sou mais ativo no Instagram, adoro conversar com todo mundo que já leu o livro, que ainda não leu, que tem curiosidade. Me mandem perguntas, me mandem dúvidas. Meu user lá é Gui Ribeiro, _autor. E o TikTok é basicamente o inverso, é autor _Gui Ribeiro.